Olá, gente, eu sou a Duda Sinato, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer esta cabeça de amigurumi estilo Funko Pop. Eu já tenho uma videoaula aqui no meu canal fazendo essa cabeça, só que fazendo ela mais definida, onde eu tenho aqui uma sequência de pontos um pouco diferentes, para deixar a cabeça um pouco mais quadradinha. Mas nesta videoaula eu vou estar ensinando vocês a fazer essa cabeça normalmente, sem nenhum ponto diferente aqui. Porque eu percebi que eu mudei algumas coisas para fazer ela. Eu mudei aqui uma carreira onde eu coloco os olhos para ficar um pouco mais fácil de colocar eles. Então, na carreira de onde eu coloco os olhos, eu também mudei algumas coisas. E eu percebi também que em algumas cores essa cabeça definida, que ela fica bem marcadinha aqui onde estão os pontos. Então, eu vou estar dando essa opção aqui também de você estar seguindo esta videoaula. Nesta videoaula, eu não fiz nada aqui na carreira dos olhos também, então eu vou estar ensinando aqui novamente, depois de acho que um ano praticamente, né? Eu vou estar voltando com essa videoaula de uma forma um pouco mais diferente, atualizada, né? Então, eu vou estar utilizando também essa cabeça para ensinar vocês a fazer o cachorro Funko Pop, que é o Todd. O Todd, eu fiz ele há algum tempo atrás, com outras cores, por conta do meu cachorro, que se chama Todd. Ele é um labrador vira-lata, ele é misto. Então, eu fiz ele, né? Só que eu dei ele para outra pessoa. E eu fiz novamente aqui a receita para ver se tá certinha mesmo. E eu queria gravar para vocês, então eu fiz novamente com outras cores, com algumas manchinhas para ver se fica bom também, né? E ensinar vocês a fazer este cachorrinho estilo Funko Pop. Então, vou estar utilizando essa cabeça que eu fiz na videoaula. Eu vou fazer a videoaula como se eu estivesse fazendo a irmã do Todd. Então, a cabeça em que eu vou fazer a videoaula vai ser a cabeça que eu vou estar utilizando para fazer as outras videoaulas, para ensinar vocês a fazer o Todd e o cachorro. Então, nessa videoaula vai ser só a cabeça, que também pode estar sendo utilizada para fazer uma cabeça de pessoa mesmo. E em outras videoaulas eu vou ensinar o focinho, a boca e as orelhas. E em outra videoaula eu vou estar ensinando vocês a fazer esta manchinha aqui também. Este padrão de manchinha, tá? Eu não vou estar fazendo nessa videoaula para ela não ficar muito comprida. Só a cabeça já vai deixar a videoaula um pouquinho comprida. Então, as manchinhas eu vou estar fazendo em outra videoaula, tá bom? Que eu vou deixar aí, então, na descrição. Para fazer esta cabeça, eu vou estar utilizando o fio amigurumi na cor Off-White. Ele tem a Tex 492. Para o detalhe dos olhos, eu vou estar utilizando um fio um pouco mais fino. Eu vou utilizar o Egito Tex 300, da Teixe Piratininga, na cor branca. E, para o detalhe das bochechas, eu vou estar utilizando um fio da mesma Tex ou uma Tex parecida. Neste caso, eu vou estar utilizando a linha Ame para amigurumi da Teixe Piratininga, com a Tex 516. Então, é uma Tex um pouco mais parecida. Eu vou estar utilizando também uma tesoura, agulha de tapeceiro para fazer os detalhes, um marcador para a gente não se perder nas carreiras, um par de olhos achatados do tamanho 11 milímetros. Você pode estar utilizando também um olho normal para amigurumi, aí mais ou menos do mesmo tamanho, 10 milímetros ou 12 milímetros ou 11 milímetros. Eu vou estar usando uma cola de silicone também para os detalhes do olho e fibra siliconada. Nós vamos começar fazendo um anel mágico. Então, eu pego meu fio virado para mim,
dou uma volta, a segunda volta fazendo meio que um X assim, insiro a agulha na primeira volta, puxo o fio da segunda, dou uma voltinha aqui na agulha, pego o fio e puxo. Posso tirar, e aqui eu tenho meu anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Então, insiro a agulha dentro, pego o fio, dou uma laçada e puxo. Este é o ponto baixo tipo X. Tem o ponto baixo tipo V também, que você pode estar fazendo. Eu insiro a minha agulha, pego por trás, puxo, dou uma laçada e puxo. Mas eu prefiro, para amigurumi, estar fazendo o ponto baixo tipo X. Então, eu insiro, puxo pela frente, dou uma laçada e puxo. Ficando assim. Eu acho que o acabamento dele é um pouco melhor. Então, aqui dentro eu fiz 2, eu vou fazer mais 6 para completar 8 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz os 8 pontos baixos dentro do anel mágico, eu já posso puxar. Eu aconselho, para quem não tá muito acostumado, não fechar totalmente o anel mágico, porque neste primeiro ponto, ele fica um pouco difícil de inserir a agulha depois. E caso você não fechar e continuar sendo difícil de inserir a agulha para continuar o trabalho, aqui neste meu primeiro ponto, porque ele fica um pouco mais apertado, você pode tirar a agulha e inserir sem o fio, para dar ali uma enlaceada aqui no primeiro ponto. E para ficar mais fácil daí, para você fazer o restante das carreiras. Então, eu insiro aqui de novo. Vou fazer meu primeiro ponto baixo aqui neste ponto. E no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu fiz aqui, eu vou inserir novamente. Puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Aqui, então, eu tenho o meu primeiro aumento da carreira. E aí, eu já posso estar puxando bem este fio do anel mágico, para ele ficar bem fechadinho. Nesta carreira, nós vamos ter 8 aumentos. Então, eu fiz o meu primeiro aumento, eu vou no próximo ponto e faço mais um aumento. O aumento é 2 pontos baixos no mesmo espaço. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo, vou no mesmo espaço e faço o segundo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, no mesmo espaço, mais um ponto baixo. Então, assim, eu tenho o meu aumento. Novamente, vou no próximo espaço, um ponto baixo, no mesmo espaço, mais um ponto baixo. Aqui eu tenho 4 aumentos que eu fiz com vocês, vou fazer mais 4 para finalizar com 8 aumentos na minha carreira. Vamos fazer aqui o 5º aumento, o 6º, o 7º aumento e o meu último aumento. Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo espaço por 8 vezes. Então, na minha carreira anterior, eu tinha 8 pontos baixos. Como eu fiz 8 aumentos, ou seja, 2 pontos em cada ponto, então agora aqui eu tenho no total 16 pontos.
nesta segunda carreira. Agora, eu venho no primeiro ponto aqui da próxima carreira, insiro a agulha e vou fazer um aumento. Então, novamente, 2 pontos no mesmo espaço. Um, no mesmo espaço, 2. Então, eu fiz o meu aumento, eu vou no primeiro ponto do meu aumento e vou colocar um marcador, pra gente não se perder nas carreiras. Então, este marcador, ele marca o início da carreira. Então, quando eu chegar aqui neste último ponto, eu sei que eu terminei realmente a minha carreira. Comecei, então, com um aumento. Eu vou fazer agora 2 pontos baixos, sozinhos. Então, eu venho no meu próximo ponto e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Tenho 2 pontos baixos, no próximo ponto eu vou fazer um aumento. Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo espaço. E no próximo ponto, mais um aumento. 2 pontos baixos no mesmo espaço. Então, aqui no começo eu tenho um aumento, 2 pontos baixos, 2 aumentos e agora eu vou fazer 2 pontos baixos. Essa carreira vai ser uma repetição de 2 aumentos e 2 pontos baixos. Então, aqui eu comecei com um aumento, eu vou terminar depois da minha carreira com um aumento. Só para ele ficar mais simétrico. Mas, então, aqui eu teria 2 aumentos, né? Porque eles vão ficar um do lado do outro. 2 aumentos, 2 pontos baixos. 2 aumentos, 2 pontos baixos. Vou fazer agora 2 aumentos. 1, 2 e 2 pontos baixos sozinhos. 1, no próximo ponto, 1. 2 pontos baixos. Fiz 2 pontos baixos, faço 2 aumentos, ou seja, 2 pontos no mesmo espaço. Meu primeiro, vou no próximo ponto, faço o segundo. Fiz 2 aumentos, vou fazer 2 pontos baixos. 1, no próximo ponto, 2. E finalizo minha carreira com um aumento. 2 pontos baixos no mesmo espaço. Finalizei a carreira com 24 pontos baixos. Tiro o marcador. No meu primeiro ponto da carreira, eu vou fazer um aumento. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto, faço 2 pontos baixos no mesmo espaço. Insiro o marcador aqui no meu primeiro ponto do aumento, que marca o início da minha carreira. Nessa carreira, eu vou fazer uma repetição de 4 pontos baixos e 2 aumentos por 4 vezes. Então, aqui no começo da minha carreira, eu vou ter um aumento e no final da minha carreira, eu vou ter um aumento. Então, aqui eles vão contar como se fossem 2 aumentos aqui juntinhos, porque eles vão estar um do lado do outro. Eu só faço um no começo e um no final, para ficar mais simétrico a carreira. Então, eu comecei com um aumento, eu vou fazer 4 pontos baixos. Então, venho no meu próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. E no próximo, ponto baixo. Fiz 4 pontos baixos, vou fazer 2 aumentos. No próximo ponto, um aumento. No próximo ponto, um aumento. Fiz 2 aumentos, vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Então, nessa carreira, a gente vai ter essa repetição de 2 aumentos, 4 pontos baixos. 2 aumentos, 4 pontos baixos. Aqui eu fiz 4 pontos baixos, vou fazer 2 aumentos. Depois, 4 pontos baixos. Depois, 2 aumentos, 4 pontos baixos. E eu vou finalizar a carreira com um aumento, que são aqueles 2 aumentos, um no início e um no final da carreira. E eu vou finalizar a carreira com 32 pontos baixos. Vou continuar aqui com vocês. Fiz os 4 pontos baixos,
Vou nos próximos pontos, faço 2 aumentos. 1, 2. 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. 2 aumentos. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. E um aumento no final da carreira, que conta ali como os meus 2 aumentos juntos. Finalizei a carreira, posso tirar o marcador, e no início da carreira eu vou fazer um aumento. Insiro o marcador novamente aqui no meu primeiro ponto, para marcar o início da carreira e a gente não se perder. Nesta carreira, eu vou fazer uma repetição de 2 aumentos e 6 pontos baixos por 4 vezes. Então, eu vou começar com um aumento, fazer 6 pontos baixos, 2 aumentos. 6 pontos baixos, 2 aumentos, 6 pontos baixos, 2 aumentos, 6 pontos baixos e finalizar com um aumento, que conta como os meus 2 pontos baixos aqui, um no início e um no final. Sempre vai ser assim as carreiras de aumento. Então, eu fiz meu primeiro aumento aqui e vou fazer agora 6 pontos baixos. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, ponto baixo, um ponto baixo e um ponto baixo. Caso você se perca aqui na quantidade dos pontos, porque mais pra frente vão ter um pouco mais de pontos aqui na carreira de aumento, eu posso simplesmente pegar esses 2 aumentos aqui e ver que neste segundo ponto do meu primeiro aumento, eu sempre vou ter um aumento. E no primeiro ponto do segundo aumento, eu vou ter um aumento. Ou seja, no primeiro ponto do primeiro aumento, eu vou ter um ponto baixo. E no segundo ponto do segundo aumento, eu vou ter um ponto baixo. Ou seja, eu fiz realmente os 6 pontos. E agora, eu vou fazer ali, neste meinho, 2 aumentos. 2 pontos baixos no mesmo espaço, no próximo, 2 pontos baixos no mesmo espaço, ó. Então, no segundo ponto ficou um aumento e no primeiro ponto ficou um aumento. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou fazer 6 pontos. Mas se eu quiser, eu posso simplesmente fazer aqui os pontos sem precisar contar. E quando eu ver que eu cheguei no segundo ponto do primeiro aumento, eu vou fazer um aumento. Vou no próximo ponto, vou fazer um aumento. Fiz os 2 aumentos, vou fazer os pontos baixos até chegar lá na outra ponta. Então, se você quiser, você também pode estar fazendo assim, mas é sempre bom conferir se realmente eu estou fazendo a quantidade de pontos certa. Mas quem preferir, pode estar fazendo deste jeito. Então, eu estou fazendo aqui 2 aumentos, vou fazer 6 pontos baixos e finalizar com um aumento. Então, no último ponto da minha carreira, eu vou ter o meu último aumento. 2 pontos baixos no mesmo espaço. Nesta carreira, eu finalizei com 40 pontos no total. Vou começar a próxima carreira fazendo um aumento no meu primeiro ponto. 2 pontos baixos no mesmo espaço. Insiro o marcador no meu primeiro ponto pra gente não se perder.
Nesta carreira, eu vou fazer uma repetição de 2 aumentos e 8 pontos baixos por 4 vezes. Tenho aqui o meu primeiro aumento e vou, no final, fazer o meu último aumento para ficar um do lado do outro e contar como 2 aumentos. Sempre seguindo essa lógica. Então, eu fiz o meu primeiro aumento, eu vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz os 8 pontos baixos, vou fazer 2 aumentos, ou seja, 2 pontos no mesmo espaço. No próximo ponto, 2 pontos no mesmo espaço. Então, nesta carreira, eu vou fazer um aumento, 8 pontos baixos, 2 aumentos, 8 pontos baixos, 2 aumentos, 8 pontos baixos, 2 aumentos, 8 pontos baixos e um aumento, para ficar um ali do lado do outro, o primeiro aumento no início da carreira e o segundo no final da carreira. Então, aqui eu tenho um aumento, 8 pontos baixos, 2 aumentos, vou fazer 8 pontos baixos, 2 aumentos, 8 pontos baixos, 2 aumentos, 8 pontos baixos e um aumento. Eu vou estar fazendo aqui até chegar nos 8 pontos baixos e um aumento, que é o final da carreira, para continuar com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu tenho um aumento, 8 pontos baixos, 2 aumentos, 8 pontos baixos, 2 aumentos, 8 pontos baixos, 2 aumentos. Vou fazer agora 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e no último ponto, um aumento. Tiro o marcador. No meu primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Insiro o marcador aqui no meu primeiro ponto, pra gente não se perder. Nesta carreira, eu vou fazer uma repetição de 2 aumentos e 10 pontos baixos por 4 vezes. Então, eu comecei com um aumento, vou fazer 10 pontos baixos, 2 aumentos, 10 pontos baixos, 2 aumentos, 10 pontos baixos, 2 aumentos, 10 pontos baixos e finalizar com um aumento. Para sempre seguir naquela lógica de que eu começo com um aumento e finalizo com um aumento, para eles ficarem aqui juntinhos, ó. Dá pra ver ali que eles ficam como se fosse 2 aumentos juntos. Assim como eu tenho em todas as outras pontas, ó. 2 aumentos juntos. 2 aumentos juntos e 2 aumentos juntos. Os aumentos sempre separados por ou 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, ou 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8. E agora separados por 10 pontos baixos. Então, eu comecei a carreira com um aumento, vou fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10 pontos baixos, vou fazer 2 aumentos. 1, 2. Os 2 aumentos são os 2 pontos baixos no mesmo espaço. Fiz 2 aumentos, vou fazer 10 pontos baixos. Vou fazer os 10 pontos baixos, vou fazer 2 aumentos. 10 pontos baixos, 2 aumentos, 10 pontos baixos e finalizar com um aumento. Eu vou fazer até chegar aqui nos 10 pontos baixos e um aumento para finalizar com vocês.
Cheguei aqui no final da minha carreira, onde eu faço 10 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No último ponto, um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo espaço. E finalizo a minha carreira com 56 pontos no total. Tiro o marcador. No meu primeiro ponto, vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo espaço. Insiro o marcador novamente no meu primeiro ponto, pra gente não se perder. Essa agora vai ser a minha última carreira de aumento. Eu vou fazer uma repetição de 2 aumentos e 12 pontos baixos por 4 vezes. Estes 2 aumentos, um no começo e um no final, vão contar como 2 aumentos juntos. Então, aqui nessa carreira, eu vou fazer um aumento, 12 pontos baixos, 2 aumentos, 12 pontos baixos, 2 aumentos, 12 pontos baixos, 2 aumentos, 12 pontos baixos e finalizar com um aumento, que vai contar junto com esse primeiro aumento da carreira, os 2 aumentos aqui juntinhos. Então, aqui eu vou fazer depois do meu primeiro aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Fiz os 12 pontos baixos, vou fazer 2 aumentos. Venho no próximo ponto, 2 pontos no mesmo espaço. No próximo ponto, 1, 2 pontos no mesmo espaço. Fiz aqui, então, um aumento, 12 pontos baixos, 2 aumentos. Vou continuar aqui com 12 pontos baixos, 2 aumentos, 12 pontos baixos e 2 aumentos. E vou voltar aqui para finalizar com vocês os 12 pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui no final da minha carreira, onde eu faço 12 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui, então, com vocês para finalizar essa carreira, 12 pontos baixos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos, um ponto para cada ponto, e vou finalizar a carreira com um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo espaço. E finalizei aqui a minha última carreira de aumento com 64 pontos no total. Tiro meu marcador. E no próximo ponto, então, eu vou fazer um ponto baixo. Como eu já finalizei as minhas carreiras de aumento, então, eu começo só com um ponto baixo. Nesta carreira, agora, vai ser a minha primeira carreira de subida. Essa carreira, eu vou fazer um ponto para cada ponto da carreira anterior. Então, não tem nem aumento, nem diminuição. Vai ser simplesmente um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Ou seja, eu fiz aqui o meu primeiro ponto, vou fazer no próximo ponto um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. E assim vai indo até finalizar a carreira. Então, eu vou fazer uma carreira sem aumento nem diminuição, que são um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior.
E nesta carreira, eu vou ter no total 64 pontos baixos. Como eu terminei a minha última carreira de aumento com 64 pontos baixos, e eu vou fazer um ponto para cada ponto da carreira anterior, então eu vou finalizar essa minha carreira também com 64 pontos baixos. Então, aqui, ó, por exemplo, eu cheguei nos meus aumentos, não faço nenhum aumento aqui. Fiz um ponto, vou no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vou continuando no próximo um ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo um ponto baixo. Até finalizar a carreira com 64 pontos baixos. Nessas carreiras é bem fácil da gente se perder em relação à quantidade de carreiras, em qual carreira que a gente tá fazendo, né? Porque são carreiras de subida, então são várias carreiras em que eu vou simplesmente fazer um ponto para cada ponto da carreira anterior. Que neste caso, neste amigurumi, vão ser 64 pontos baixos. Então, é sempre bom você ter esse marcador para você não se perder na quantidade de carreiras que você está fazendo, ou em qual carreira você está. Mas caso você está acostumado sem o marcador, também não tem problema. Se por acaso você se perder na quantidade de carreiras, aí você vem aqui, onde dá para ver realmente ali onde estão os meus aumentos. Eu tenho aqui 8 carreiras até chegar nesta carreira que eu estou fazendo, que é a carreira de subida. A primeira carreira, que é os 8 pontos no anel mágico, e as 7 carreiras de subida. Então, eu vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou da carreira 9 até a carreira 23 fazendo as carreiras de subida. Mas, para que a gente coloque aqui estes olhos, eu vou fazer uma coisa diferente para ficar mais fácil de colocar os olhos. E também para ficar mais fácil de você localizar onde você coloca os olhos. Então, basicamente, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior até chegar aonde eu quero. Eu vou fazer 2 correntinhas, pular um ponto e depois continuar até onde eu quero, 2 correntinhas e continuar até o final da carreira. Aí eu vou estar explicando bem certinho para vocês esta carreira onde eu vou fazer diferente para facilitar na hora de colocar os olhos, que vai ser na carreira 17. Então, eu vou fazer as carreiras de subida da carreira 9 até a carreira 16. E a carreira 17 eu vou fazer esta forma diferente para facilitar na hora de colocar os olhos. Então, aqui eu tô na minha primeira carreira de subida, vou fazer os 9, vou fazer os 64 pontos baixos. Então, se você se perder ali, é só você ir aonde tá bem certinho os aumentos e contar quantas carreiras ali você já subiu, ou se você quiser contar desde o início para ver em qual carreira você está. Então, aqui eu já tô terminando a minha primeira carreira de subida, que são os 64 pontos baixos, um ponto para cada ponto da carreira anterior. Terminei aqui, então, minha carreira. Ó, pode ver que nos aumentos eu não tenho nenhum aumento, são só um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. E então, se você quiser uma cabeça um pouco mais quadradinha, sem que fique muito marcado, esta cabeça é a cabeça mais definida, que foi a que eu gravei aqui no meu primeiro vídeo. Ela fica assim. E esta cabeça eu não fiz uma cabeça definida como eu fiz no vídeo. Eu fiz normalmente, como sempre fazem. Mas pode ser que, principalmente em fios um pouco mais claros,
fique bem marcadinho aqui aqueles pontos diferentes ali que a gente faz. Pode ser que fique bem marcadinho. E se você não gostar, então você faz a cabeça normalmente, como você faria, né? Mas também tem um jeito de que ele fique um pouco mais definido, se você quiser. Você pega aqui na direção dos aumentos, assim que eu começo as carreiras de subida. Na direção dos aumentos, eu pego aqui e dou uma puxadinha, ó, pra ele fazer tipo uma pontinha. E aí, eu vou puxando ele assim, a carreira de subida, como se ele realmente tivesse aqui, ó. Tô subindo, então, vamos deixar bem marcado, ó, na carreira aqui, na direção dos aumentos, pego e faço uma pontinha. Dou uma ajeitadinha aqui, faço uma pontinha. Aqui, na direção dos meus aumentos, faço uma pontinha. Essa é uma forma também de você fazer um pouco mais definido. Mas se você não quiser estar fazendo, também não precisa. E em todas as carreiras, até eu chegar na minha carreira de diminuição, eu vou estar fazendo isso. Porque enquanto eu vou trabalhando no meu amigurumi, ele vai dando uma voltada, assim, ó. Aí ele não fica tão definido. Então, eu sempre vou dando uma puxadinha, uma ajeitadinha, uma puxadinha, uma ajeitadinha. Porque amigurumi é sempre assim, você sempre tem que ir arrumando, definindo, tanto quando eu coloco a fibra, quanto, né, aqui eu estou fazendo ainda o amigurumi. Se você quiser também fazer assim, mais ou menos, pra ele ficar com uma pontinha. E aí ele fica um pouco mais definidinho, mas não fica marcado. Então, eu vou continuar aqui a minha segunda carreira de subida. Tiro o marcador. Vou no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Insiro o marcador pra gente não se perder. Fiz um ponto baixo, vou fazer 63 pontos baixos pra fazer a minha carreira de subida, que é a carreira sem aumento nem diminuição, que são 64 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto, vou fazer mais 63 para totalizar 64 pontos baixos. Um ponto para cada ponto da carreira anterior. Então, eu vou fazendo aqui os meus pontos até chegar ali no finalzinho, para continuar com vocês a minha terceira carreira de subida, para explicar também um pouco melhor ali como funciona a questão da definição. Mas, se você quiser estar fazendo todas as carreiras de subida já, pode estar fazendo da carreira 9 até a carreira 16. Ou seja, 8 carreiras de subida. Aí, a gente faz aquela forma para ficar melhor de fazer os olhos e continua as carreiras de subida. Então, você faz aqui da carreira 9 até 16, que vai dar 8 carreiras de subida. Então, eu vou contar aqui com vocês, por exemplo. Esta é a minha carreira de aumento. E aqui eu fiz as carreiras de subida. Eu vou contar até a carreira 16, que são, então, 8 carreiras de subida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz as 8 carreiras de subida, vou fazer a 9ª carreira de subida, ou seja, a carreira 17, daquela forma que facilita na hora de colocar os olhos e continuar as carreiras de subida normalmente. Então, se você quiser já estar aí fazendo, faz até a carreira 16, que é a 8ª carreira de subida, e a carreira 17, ou seja, a 9ª carreira de subida, a gente vai fazer um pouco diferente. Terminei aqui a minha segunda carreira de subida. Aqui eu tenho 64 pontos baixos, um ponto para cada ponto da carreira anterior. Eu tiro meu marcador. E eu aproveito aqui para
dar uma definida aqui nos cantinhos, como eu já expliquei anteriormente. Em todas as carreiras eu vou fazendo aqui essa definição. Se eu quero que ele fique um pouco mais definido o quadrado da cabeça. E eu vou continuar com a minha terceira carreira de subida. Faço o primeiro ponto, insiro o marcador. E vou continuar as minhas carreiras de subida. Aqui eu vou fazer a terceira carreira de 8 carreiras. No meu Funko eu tenho 15 carreiras. Eu fiz a segunda, agora eu vou fazer a terceira. Mas tem uma carreira em que eu vou fazer um pouco diferente para ficar melhor de colocar os olhos depois. Então, aqui eu vou estar fazendo da carreira 3 até a carreira 8. A carreira 9 vai ser um pouco diferente. Então, eu vou fazer a minha carreira 3, a 4, a 5, a 6, a 7 e a 8. Eu vou voltar no final da 8 para continuar com vocês e fazer a carreira 9, que é um pouco diferente. Então, eu vou sempre fazendo assim, 64 pontos baixos. Um ponto para cada ponto da carreira anterior. Até eu finalizar as minhas 8 carreiras. Eu já fiz 2, estou fazendo a terceira. Cheguei aqui no final da minha carreira 16. Então, aqui eu tenho completos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de subida. Agora, eu vou fazer a 9ª carreira, que é a carreira 17, em que eu vou deixar um espaço aqui para colocar depois os olhos. Então, para ficar mais fácil de colocar os olhos depois. Essa manchinha aqui, como eu já expliquei, está em outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou fazer aqui normalmente como se eu estivesse fazendo só com uma cor. Mas, se você quer fazer essa manchinha aqui, que também pode ser com outras cores, eu vou estar deixando lá no outro vídeo, tá? Neste vídeo eu vou fazer normalmente como se eu não estivesse trocando de cor, fazendo nenhuma manchinha. Então, eu terminei a minha carreira 16, com 64 pontos baixos. Eu subi, por enquanto, 8 carreiras com 64 pontos baixos. Eu vou começar com um ponto baixo para colocar o meu marcador. Fiz um ponto baixo, vou fazer mais 35. Então, no começo da minha carreira, eu vou fazer 36 pontos baixos. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim vai até eu completar 36 pontos baixos. Pra daí fazer o espacinho ali do olho. Então, vou fazendo aqui até completar 36 pontos baixos. Fiz meus 36 pontos baixos aqui no início da carreira. Vou fazer agora 2 correntinhas. Então, eu dou uma laçada, puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Tenho 2 correntinhas. Agora, eu vou pular este próximo ponto, vou no próximo, insiro a agulha, puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Aqui, então, eu vou ter 36 pontos baixos, 2 correntinhas e 9 pontos baixos. Eu fiz aqui o meu primeiro, vou fazer mais 8. Então, aqui no meio eu vou ter 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Fiz os 9 pontos baixos, vou fazer mais 2 correntinhas. 1, 2. Pulo o meu próximo ponto, vou no próximo, insiro a agulha, faço um ponto baixo. Depois das 2 correntinhas, eu vou fazer 17 pontos baixos. Então, eu tenho meu primeiro ponto, vou fazer mais 16, para completar 17 pontos baixos depois das 2 correntinhas. Ou seja, eu vou fazer um ponto baixo até chegar no final da carreira. Tenho aqui 3, 4, 5, 6, 7 e vou fazendo até chegar ao final. Eu vou completar 17 pontos baixos depois das 2 correntinhas. Então, nesta minha carreira, eu tenho 36 pontos baixos, 2 correntinhas, pulo um ponto, 9 pontos baixos, 2 correntinhas, pulo um ponto, 17 pontos baixos. E aí, ele fica aqui um espacinho para você colocar depois o olho. Ele vai ficar um pouco mais fácil de colocar o olho. E também você não precisa ficar medindo toda hora aonde é que você vai colocar os olhos. Terminei a minha carreira. Eu vou começar a próxima carreira com um ponto baixo para colocar novamente o meu marcador. Nesta carreira, eu vou ter só pontos baixos. Então, eu vou fazer normalmente 64 pontos baixos. Mas como tem ali os espaços, eu vou estar explicando como que eu faço aqui quando eu chego ali nos espacinhos. Então, eu vou começar minha carreira com 36 pontos baixos novamente. Ou seja, um ponto para cada ponto da carreira anterior. Então, eu vou voltar aqui depois de ter os meus 36 pontos baixos. Fiz os meus 36 pontos baixos, cheguei aqui nas 2 correntinhas. Eu insiro a agulha no meio, no espacinho aqui das 2 correntinhas, e faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Agora, eu vou no próximo ponto, insiro a agulha, faço um ponto baixo. Ou seja, nos espacinhos eu vou ter um ponto baixo. Mas eu cuido para não pular este primeiro ponto aqui. Então, como aqui eu tinha 9 pontos baixos, então agora eu vou ter também 9 pontos baixos até chegar ao espaço ali. Então, eu fiz meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 9º ponto baixo. Cheguei aqui no espaço das correntinhas. Insiro a agulha nesse espaço, faço um ponto baixo. E agora, eu vou finalizar a carreira com 17 pontos baixos. Cuido para não pular esse primeiro ponto. E vou fazer 1, 2, 3, um ponto para cada ponto da carreira anterior. Então, se eu tinha 17 pontos baixos depois das correntinhas, então agora eu vou fazer 17 pontos baixos. Ou seja, um ponto para cada ponto de base até chegar ao final ali da minha carreira. Então, no total da minha carreira, eu vou ter 64 pontos baixos. E é uma carreira de subida normal. A única diferença é que eu vou ter que colocar um ponto em cada espacinho ali das correntinhas. Porque como eu pulei um ponto, né? Eu deixei de fazer um ponto ali, então eu preciso fazer ele novamente ali na próxima carreira, que é esta carreira. Eu terminei a minha carreira, eu vou continuar agora as minhas carreiras de subida. Tiro o marcador, faço um ponto baixo para colocar novamente. Este é o meu primeiro ponto da carreira.
Sempre dou uma ajeitadinha. Então, aqui eu tenho, ó, minha carreira de aumentos. Essa é a minha primeira carreira de subida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de subida. No total, eu tenho que ter 15 carreiras. Então, vou fazer mais 5 carreiras de 64 pontos baixos, sem aumento nem diminuição. Assim como eu fiz até chegar aqui nessa carreira que eu fiz um pouco diferente por conta dos espaços. Mas eu vou fazer normalmente, 64 pontos baixos, um ponto para cada ponto da carreira anterior. Então, como eu tenho 64 pontos baixos, eu vou fazer 64 pontos baixos novamente. Então, eu vou fazer até a carreira 23. Essa carreira é a carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu vou fazer até a carreira 23. Então, eu tenho 10 carreiras por enquanto. Eu vou fazer mais 5 carreiras de 64 pontos baixos. Finalizei as minhas carreiras de subida, agora a gente vai começar a fazer as carreiras de diminuição. Aqui, antes de começar as carreiras de diminuição, eu vou colocar os meus olhos e fazer esses detalhes aqui. A bochechinha e o detalhe do olho. Então, eu vou colocar aqui os meus olhos nesse espaço, ó. Como eu fiz as duas correntinhas e pulei um ponto, então ele vai ficar mais fácil ali de colocar. Também você não precisa ficar tirando e colocando caso você colocou em algum espaço errado. Ele vai ficar bem certinho assim. Então, eu coloco o meu olho. Primeiro, antes de fazer as expressões, eu puxo só uma vez aqui, ó. Pra ele ficar um pouquinho mais soltinho. E eu consegui colocar essa linha branca ao redor do olho mais fácil. E aí, depois que eu tiver feito ali os detalhes, eu puxo mais uma vez pra ele ficar bem certinho. Então, eu vou pegar o outro olho. Puxo uma vez só aqui, ó. Eu vou pegar, então, um fio um pouco mais fino. Eu estou aqui pegando o fio da Texupiratininga Egito Tex 300. Vou pegar aqui só um pedacinho e cortar. Tem que ser o suficiente para fazer o detalhe dos dois lados. Pego uma agulha de tapeceiro. Insiro o fio. Então, eu vou começar fazendo de baixo para cima. Eu pego aqui mais ou menos na direção aqui do cantinho do olho, venho um ponto mais para dentro. Então, ele vai ficar mais ou menos ali no meio, não tão no meio, mas mais ou menos ali no meio. Eu vou vir de trás para frente. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, nessa direção. Então, eu faço assim para saber mais ou menos onde é a direção que eu vou colocar ali o meu ponto também. Eu insiro mais ou menos aqui, ó. Ali, mais ou menos na direção de onde eu comecei. Insiro a agulha e puxo. Não puxo muito, eu vou puxar e dar uma arrumadinha só depois que eu finalizar e puxar ali o restante do olho pra ficar firminho. Então, agora eu vou fazer o outro olho. Venho aqui mais ou menos nessa direção, insiro a agulha de trás pra frente. Ó, então, ele não é muito no meio, é um pontinho ali depois. Venho aqui na mesma direção, mais ou menos,
e insiro a agulha. Não puxo tudo. Agora, eu já posso puxar aqui pra deixar o olho bem firminho. Eu só não puxo de primeira, porque senão fica um pouco difícil de colocar, de passar o fio ali pelos pontos. Mas assim que eu passei, eu já posso firmar bem aqui os olhos. Antes de eu puxar o fio, eu gosto de colocar um pouquinho de cola silicone pra ele ficar bem certinho. Então, eu pego aqui. Bem pouquinho. E eu passo aqui na ponta da agulha. Pra passar aqui, ó, no cantinho do olho. Então, eu tiro da agulha e dou uma arrumadinha ali. E aí, sim, eu puxo e dou uma arrumadinha aqui. Agora, eu vou fazer o mesmo do outro lado. Agora, eu pego o fio do início e do final, dou um nozinho ali, cuidando pra não puxar muito. Eu só dou o nó pra realmente não soltar, não ter o perigo de soltar. Mas não precisa ser muito rente ali, pode ser bem soltinho assim, porque ele vai ficar aqui no meio. E para a bochecha, eu pego um fio da mesma textura ali do fio que eu tô fazendo aqui. Eu peguei o fio Ame, da Teste Pratininha, porque eu gosto dessa cor, é a cor chiclete. Pra fazer as bochechas, eu gosto bastante. Mas também pode ser um fio amigurumi ali, rosa, do jeito, da cor que você quiser. Então, eu corto um pedacinho, que dê pra fazer a bochecha. Eu venho aqui, neste ponto, rentezinho aqui ao olho, pulo um ponto, eu insiro neste. Mas eu insiro de trás pra frente. Puxo um pouquinho, deixando um pouco de fio ali. E eu pulo um ponto, vou no segundo e insiro a agulha. Ficando mais ou menos assim. Agora, aqui neste lado, eu prefiro estar fazendo aqui no meio deste ponto. E não aqui, ó. Porque eu acho que ele fica na distância mais certinha do outro lado. Se eu fazer aqui, parece que ele vai ficar um pouco mais distante do que eu fiz nesse aqui. Então, eu pego aqui no próximo pontinho, insiro de trás pra frente, ali no meio dele. Puxo. Olha, vai ficar no meio do ponto ali. Então, eu pulo um ponto, que é no meio do próximo, vou no próximo ponto, no meio também, e insiro a agulha. Ficando assim. Agora, eu posso pegar da mesma forma que ali o detalhe do olho. Faço um nozinho sem se preocupar muito ali se ele tá rente. É só pra realmente não soltar depois. E fica assim. Agora, a gente já pode começar a diminuir e encher aqui a cabeça. Depois das diminuições, né? Perdão.
Agora a gente já pode começar a diminuir a cabeça. Então, como sempre, eu vou aqui, ó, dando uma definidinha nos cantos. Sempre faço isso. É uma dica que eu peguei aí num vídeo, que eu vou estar deixando na descrição. Então, vou começar minhas carreiras de diminuição. Eu vou fazer um ponto para poder colocar o marcador novamente. Aqui é o início da minha carreira. Na minha primeira carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos no começo. Então, tem 1, 2, 3 pontos baixos. E vou fazer uma diminuição. Então, eu pego aqui a primeira alcinha no meu primeiro ponto. E no segundo ponto, eu vou pegar a alça de trás. Puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Essa é a diminuição que dizem que é a diminuição invisível, que é uma técnica aí de diminuição. Mas se você quiser estar fazendo como você faz, que é pegar a primeira alça ali do primeiro ponto e a primeira alça do segundo, puxa, dá uma laçada e puxa, também pode estar fazendo. Depois dos 3 pontos e uma diminuição, eu vou fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois dos 12 pontos baixos, vou fazer 2 diminuições. Pego aqui a primeira alcinha. No próximo ponto, pego a alça de trás, puxo, dou uma laçada e puxo. Mais uma diminuição. Fiz as 2 diminuições, vou fazer 12 pontos baixos. Depois dos 12 pontos baixos, eu vou fazer 2 diminuições. Depois das 2 diminuições, 12 pontos baixos. Depois 12 pontos baixos, 2 diminuições e vou terminar minha carreira com 11 pontos baixos. Essa carreira é uma carreira de 4 repetições de 2 diminuições e 12 pontos baixos. Mas como eu comecei aqui com 3 pontos baixos e uma diminuição, o final da minha carreira também vai ser um pouco diferente. Porque essa diminuição vai ter que juntar com outra diminuição aqui no lado, só que da outra carreira. Para ele ficar bem certinho aqui, ó, com a minha outra ponta. Porque se eu começar já com 2 diminuições ou com uma diminuição, ele vai ficar um pouco torto, ó. Ele vai ficar mais ou menos uma ponta aqui e uma ponta ali na diagonal. Então, ele não vai ficar muito bonitinho assim. Eu prefiro, então, fazer desse jeito, ó. Faço 3 nesta carreira. Eu vou fazer 3 pontos baixos, uma diminuição. 12 pontos baixos, 2 diminuições. 12 pontos baixos, 2 diminuições. 12 pontos baixos, 2 diminuições e 10 pontos baixos. Para daí, na próxima carreira, eu fazer aqui a diminuição junto com essa primeira que eu fiz nessa carreira que eu estou fazendo agora. Para ele ficar mais certinho. Então, aqui eu estou fazendo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos, faço 2 diminuições. 1, 2. Agora, eu vou fazer 12 pontos baixos, 2 diminuições e vou voltar aqui com vocês para terminar minha carreira com 10 pontos baixos.
E vou voltar aqui no final da minha carreira para fazer 11 pontos baixos e finalizar com vocês. Fiz aqui, ó, no final da minha carreira, estou chegando, fiz as 2 diminuições, vou fazer 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tire o marcador. Vou fazer um ponto e inserir novamente o marcador. Nessa carreira, eu vou começar com um ponto baixo. Então, eu já fiz ali o meu primeiro ponto baixo. Depois do meu primeiro ponto baixo, eu vou fazer 2 diminuições. Então, eu pego a primeira alça, no próximo ponto, pego a alça de trás, puxo e puxo. Tenho minha primeira diminuição. Vou fazer mais uma. Fiz 2 diminuições, vou fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois dos 10 pontos baixos, 2 diminuições. 1, 2. Então, esta carreira vai ser uma repetição de 2 diminuições, 10 pontos baixos, por 4 vezes. Então, eu comecei a minha carreira com um ponto baixo, fiz 2 diminuições. Depois, eu vou fazer 10 pontos baixos, 2 diminuições. 10 pontos baixos, 2 diminuições. 10 pontos baixos, 2 diminuições. E vou terminar a minha carreira com 10 pontos baixos, normalmente. Mas eu comecei a minha carreira com um ponto baixo aqui. Mas o restante eu vou fazer normal até chegar aqui no final com os 10 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 2 diminuições. E as diminuições, elas sempre vão estar aqui, ó. Uma em cima da outra diminuição da carreira anterior. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei aqui, ó, nas minhas diminuições, essa aqui é a minha primeira. Sempre vou chegar um ponto antes da primeira diminuição. Então, se você não quiser ficar contando aqui, faz um ponto baixo até chegar aqui, ó, um ponto antes da primeira diminuição. Mas eu aconselho você sempre contar pra ver se tá certo. Então, aqui eu vou fazer 2 diminuições. 1, 2, que é o meu cantinho. Vou fazer 10 pontos baixos, 2 diminuições e finalizar com 10 pontos baixos. Eu vou voltar aqui com vocês depois das 2 diminuições, ali no final da carreira. Fiz as 2 diminuições, vou finalizar minha carreira com 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiro o marcador. E eu vou começar a minha carreira com uma diminuição. Então, eu pego aqui a primeira alcinha, vou no próximo ponto, na alça de trás, puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Aqui nessa diminuição, eu posso colocar o meu marcador, porque é o primeiro ponto da carreira.
Essa carreira, a gente vai ter uma repetição de duas diminuições e 8 pontos baixos por 4 vezes. Como eu comecei com uma diminuição, vai ser normal. 2 diminuições, 8 pontos baixos, 2 diminuições, 8 pontos baixos, 2 diminuições, 8 pontos baixos, 2 diminuições e 8 pontos baixos. Então, aqui eu fiz a minha primeira, faço a minha segunda diminuição, depois das 2 diminuições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Cheguei aqui, ó, um ponto antes da minha primeira diminuição, faço 2 diminuições. Uma, duas. Depois das 2 diminuições, 8 pontos baixos. E vou fazendo essa repetição de 2 diminuições e 8 pontos baixos até chegar aqui no final da minha carreira. No final da minha carreira, eu vou ter 2 diminuições e 8 pontos baixos normalmente. E ele vai ficando assim. Se você quiser, pode estar aqui ajeitando também as pontinhas. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, eu tenho 2 diminuições, vou finalizar com 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz os 8 pontos baixos, ó. Aqui vocês podem perceber que o meu último ponto eu não fiz, porque vai ser o início de uma diminuição, mas eu vou finalizar na outra carreira. Então, eu vou contar como a primeira diminuição na próxima carreira, tá? Não vou contar aqui no final dessa carreira, que é a carreira 26. A primeira diminuição ali vai contar como da carreira 27. Então, eu tiro meu marcador e vou fazer essa diminuição. Começo aqui neste primeiro ponto, vou no próximo, na alça de trás, puxo, dou uma laçada e puxo, e insiro o marcador aqui, na minha primeira diminuição. Nesta carreira, eu vou ter uma repetição de 2 diminuições e 6 pontos baixos por 4 vezes, também normalmente. Então, eu comecei com uma diminuição, vou fazer mais uma. E vou fazer agora 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois dos 6 pontos baixos, 2 diminuições. Uma, 2. Depois das 2 diminuições, 6 pontos baixos, 2 diminuições, 6 pontos baixos, 2 diminuições e termino com 6 pontos baixos. Então, vou fazendo aqui e volto aqui depois das 2 diminuições para finalizar com 6 pontos baixos. Cheguei aqui no final da carreira, eu tenho 2 diminuições, vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este último ponto sempre vai ser aqui o ponto em que eu vou começar a minha diminuição, mas vou terminar na outra carreira. Então, eu não conto aqui este ponto, tá? Vou finalizar aqui com 6 pontos baixos. Aqui eu já posso começar a encher o meu amigurumi. Então, eu pego aqui a minha fibra e vou encher da quantidade que eu quiser. Se você quer o amigurumi um pouquinho mais firme, coloca um pouco mais de fibra. Se você quiser ele um pouquinho mais fofinho, assim, coloca um pouco menos de fibra. Isso vai depender do seu gosto. Tem amigurumi que eu coloco um pouco mais, porque eu gosto dele mais firme, mas tem amigurumi que eu também coloco um pouco menos.
E sempre que eu coloco a fibra, depois de eu colocar tudo, eu vou dando aqui uma modelada no amigurumi. Porque se você não modelar o amigurumi depois de colocar a fibra, ele não vai ficar do jeito que você quiser. Ó, se eu for colocando aqui e não modelar, ele vai ficar esquisito. Não é do jeito que eu quero que ele fique. Então, eu vou dando aqui uma ajeitadinha. Claro que eu coloquei pouca fibra agora, mas ó, ele vai ficando do jeito que eu quero. Se você achar que ele não tá muito quadrado, vai dando uma modelada pra ele ficar quadradinho. E vai colocando aí a quantidade que você deseja. Eu aconselho a não colocar muita fibra agora, porque depois a gente vai poder colocar um pouco mais. Se você colocar muita fibra agora, talvez atrapalhe de você fazer o resto das carreiras. Mas, ó, coloca uma quantidade boa para que ele já fique mais cheinho, mas também não tanta para que não atrapalhe ali a fazer as próximas carreiras. Então, eu tiro meu marcador, vou fazer aqui a minha primeira diminuição. Pego a primeira alça do primeiro ponto, vou na alça de trás do segundo ponto, puxo, dou uma laçada e puxo. E insiro o marcador no meu primeiro ponto da carreira. Nessa carreira, a gente vai ter uma repetição de 2 diminuições e 4 pontos baixos por 4 vezes. Então, eu fiz a minha primeira, vou fazer a segunda diminuição. Depois das 2 diminuições, eu faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Depois dos 4 pontos baixos, 2 diminuições. 1, 2. E depois das 2 diminuições, 4 pontos baixos. 2 diminuições, 4 pontos baixos, 2 diminuições e 4 pontos baixos. Então, vou fazendo aqui até chegar depois das 2 diminuições e finalizar com 4 pontos baixos. Cheguei aqui no finalzinho, tem 2 diminuições, vou finalizar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Agora vai ser a minha última carreira de diminuição. Eu tiro aqui o marcador, começo com uma diminuição. E insiro o marcador novamente. Nesta carreira, eu vou ter uma repetição de 2 diminuições e 2 pontos baixos por 4 vezes. Fiz a minha primeira diminuição, vou fazer a segunda. Depois das 2 diminuições, 2 pontos baixos. Depois dos 2 pontos baixos, 2 diminuições. 1, 2. E depois das 2 diminuições, 2 pontos baixos, 2 diminuições, 2 pontos baixos, 2 diminuições e 2 pontos baixos. Eu vou fazendo aqui até chegar ali no final, depois das 2 diminuições, para finalizar com 2 pontos baixos. Fiz as 2 diminuições aqui no finalzinho, vou finalizar a carreira com 2 pontos baixos. 1, 2. Terminei a minha carreira de diminuição. Se você quiser, pode estar colocando um pouco mais de fibra, principalmente aqui nesta área aqui de cima, porque, ó, ele tá bem vaziozinho. Então, pego um pouco mais de fibra e coloco principalmente direcionando a fibra aqui pra esta parte de cima, que tá um pouco mais vazia. Se você quiser, já pode estar enchendo do jeito que você preferir que fique no final. Mas nesta cabeça, eu aconselho você
a só não deixar muita fibra aqui no meio, porque depois a gente vai subir um pouquinho e colocar pra dentro. Então, se tiver muita fibra aqui no meio, vai ficar um pouco mais difícil de você colocar ali pra dentro. Mas pode aí já encher do jeito que você quer que fique no final. Onde você vê que tá faltando um pouco de fibra, vai colocando e direcionando. A fibra também não é só simplesmente colocar, você tem que dar ali uma ajeitadinha onde você quer que ela fique. E vai dando aqui também a modeladinha. Pronto, assim é como que eu gostaria que ficasse. Agora, eu vou começar a subir novamente. Fiz as diminuições, vou para a próxima carreira. Minha próxima carreira já vai ser uma carreira de subida. Mas, a minha primeira carreira de subida, eu vou fazer uma diminuição no começo. Mas é só na primeira. Pego aqui o meu primeiro ponto, segundo, faço uma diminuição e marco o início da carreira. Só uma diminuição no começo dessa minha carreira. Essa é a carreira 30 e é a primeira carreira de subida. Eu vou fazer essa diminuição porque a primeira carreira de diminuição eu comecei só com uma diminuição e não com duas. Então, a minha última carreira ali, eu vou terminar com uma diminuição. Depois dessa minha primeira diminuição, eu vou fazer um ponto para cada ponto da carreira anterior até chegar aqui no final. No total, eu vou ter 16 pontos baixos. Então, se o meu primeiro ponto aqui, que foi a diminuição, eu tenho meu primeiro ponto, eu vou fazer agora 15 pontos, para totalizar 16 pontos no total da carreira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho no total 16 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, eu não vou fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição. Eu vou fazer só um ponto para cada ponto da carreira anterior, que vai ser a minha segunda carreira de subida. Então, como eu tinha 16 pontos baixos, agora eu vou fazer 16 pontos baixos novamente. Faço um ponto baixo, insiro o marcador pra gente não se perder. Eu vou ter aqui no final da minha peça 6 carreiras de subida. Essa carreira que eu vou fazer agora é a segunda carreira de subida, que eu vou estar fazendo 16 pontos baixos. Um ponto para cada ponto da carreira anterior, ou seja, uma carreira sem aumento nem diminuição. Fiz aqui o meu primeiro ponto, vou fazer mais 15 para totalizar 16 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui a minha segunda carreira e vou voltar só lá no final. Então, a gente vai estar fazendo 6 carreiras de subida. Essa é a minha segunda. Depois que eu finalizar essa carreira, eu vou estar fazendo mais 4 carreiras de subida. Ou seja, 4 carreiras sem aumento nem diminuição. São 16 pontos baixos em cada carreira. Então, estou aqui finalizando a minha segunda carreira, onde eu tenho 16 pontos baixos. Fiz a minha segunda carreira, eu vou fazer mais 4 carreiras para totalizar 6 carreiras de subida aqui no meu pescocinho. Finalizei as minhas carreiras de subida, eu já tinha 2, eu fiz mais 4 carreiras. Então, eu tenho no total 6 carreiras de subida. Para eu ter certeza que eu não me perdi, estou na carreira certa,
ali que eu iniciei no lugar certo, eu procuro aqui a minha última diminuição que eu fiz, onde não tem nenhuma diminuição do lado dela. Porque todas as diminuições eu fiz aqui, ó, 2 diminuições, um do ladinho da outra. Então, aqui, a minha última diminuição, eu não tenho nenhuma diminuição, nem de um lado nem do outro. A partir dela, eu vou contar 6 carreiras de subida aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, finalizei certinho. Vou finalizar com um ponto baixo. Insiro a agulha, puxo o fio, não dou uma laçada, puxo o fio. Corto o fio, não precisa ser um fio grande, para este cachorrinho aqui, eu não vou estar reutilizando ali o fio. Mas, se você quiser, se você está fazendo esta cabeça aqui, que é para algum personagem ou para alguém que você está fazendo, você pode estar reutilizando esse fio para fazer aqui o nariz. Mas você também não precisa utilizar o mesmo fio, pode usar o fio só que da mesma cor, para daí fazer o nariz. Eu já tenho lá na minha outra videoaula que eu fiz essa cabeça mais definida, bem certinho aqui como fazer o nariz e a sobrancelha. Então, para este amigurumi que eu vou estar fazendo o cachorrinho, eu não deixo muito fio. Puxo. E agora eu vou colocar esta parte aqui para dentro. Então, eu posso estar pegando a agulha com o outro lado da agulha, para ficar mais fácil de colocar, porque ele é bem complicadinho de colocar ali dentro. Mas assim que você coloca, já fica ali bem certinho. E o fio aí eu coloco ali para dentro junto com ele. Eu não vou estar utilizando ele, então eu coloco ali junto dentro. Dou uma arrumadinha. Porque o meu corpo do cachorrinho, eu vou encaixar o corpo aqui. Então, ele vai ficar esse buraquinho assim. Dou uma modeladinha. Eu sempre dou uma modeladinha, porque mesmo que eu vou modelando assim, eu vou trabalhando, ele vai deformando um pouquinho, é normal. Então, eu sempre vou dando uma modeladinha assim. E aqui, então, eu finalizo a cabeça, definidinha aqui, do meu Funko Pop, que eu vou estar utilizando essa cabeça para fazer o cachorrinho, que é o Todd estilo Funko Pop. Eu coloquei este nome da receita do cachorrinho, porque o meu cachorrinho é o Todd. Então, a primeira receita que eu fiz a corzinha dele, e agora estou fazendo da cor da irmãzinha dele, que eu tenho uma fotinha aqui. Vou fazer as manchinhas também em outro vídeo. Na próxima videoaula, eu vou estar fazendo aqui o focinho, a boquinha, né, junto com o focinho, e as orelhinhas, para finalizar a cabeça do Todd. Mas essa videoaula você também pode estar utilizando para fazer esta cabeça para pessoas. Eu finalizei a cabeça, então, ela tem em torno ali de 6 centímetros, mais ou menos. O tamanho da cabeça vai depender muito do tipo do fio, vai depender muito da tensão em que você vai fazendo o crochê. Então, assim, não precisa ser exatamente do tamanho que eu estou fazendo aqui. Se você fazer do jeitinho que eu fiz, vai ficar num tamanho certo, porque depois o tamanho do corpo que você fazer vai dar certinho com a cabeça que você fez nessa receita. Então, ó, por exemplo, essa cabeça ela ficou um pouco maior, é com um fio diferente, e a minha tensão do ponto também está um pouco mais solta, dá para perceber bem. Esta minha cabeça
eu tensionei um pouco mais, foi a cabeça que eu fiz a videoaula. Então, os pontos ficaram um pouco mais apertadinhos. Mas não tem nenhum problema, ele ficou aqui um pouco maior, é diferente os fios. Mas, se eu fazer este amigurumi com o mesmo fio e a minha tensão do ponto também ser a mesma ou parecida, vai ficar num tamanho bom, vai ficar proporcional à minha cabeça com este fio. E se eu fazer com este fio, com a tensão também um pouquinho apertada, parecida com a tensão que eu fiz essa cabeça, também vai ficar proporcional. Então, não precisa fazer exatamente o tamanho que eu fiz aqui. Mas, se você quiser ali o norte, ele tem mais ou menos ali 6 centímetros. Então, eu finalizo aqui mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.